Panorama do mercado com Abs, as principais notícias de 3 de fevereiro comentadas aqui. Começamos com um acordo entre Estados Unidos e Índia por meio de Trump e Narendra Modi, que chegaram a um acordo quanto à interrupção da compra do petróleo russo por parte dos indianos, que agora vão negociar diretamente com os Estados Unidos, e os Estados Unidos também ofereceram aos indianos a possibilidade da compra do petróleo venezuelano, isso tudo uma estratégia dos norte-americanos para tentar conter o financiamento da guerra da Ucrânia e assim interromper uma fonte de receita para o governo russo, e lembrando que a exportação de petróleo é uma fonte importante para que haja manutenção dos gastos militares por parte dos russos, e com isso uma estratégia norte-americana para tentar causar mais pressão à Rússia para que a Rússia venha a um acordo, a uma negociação, a eventualmente chegar à paz no que concerne à guerra da Ucrânia, que já tem aí agora, a partir deste mês, vai completar 4 anos desde quando foi deflagrada pela invasão dos russos no território ucraniano. Outra notícia com muita repercussão é a tremenda oscilação que tem ocorrido com ouro e com prata. Ontem houve uma grande correção dos metais e hoje esses metais já sobem também coisa de 5%, então veja que esses metais estão numa faixa que é uma verdadeira faixa de triturar dinheiro, porque sobe e cai muito, com muita força ao longo dos últimos pregões. Isso é péssimo para quem está tentando construir uma posição. Claro, há muita especulação. Eu disse ontem que na China havia já notícia de muitas pessoas e fundos especulando em torno do preço desses metais. E hoje também nós já temos mais notícias falando que há um grande fluxo de ETF que tem impactado bastante o preço desses metais. Portanto, estamos num campo de grande especulação. Não é um momento, na minha opinião, para que alguém tente entrar e estruturar essa posição. Parece que já é um trade que já passou, porque foi há muito tempo isso aconteceu. Agora, esperar corrigir um pouco e quem sabe quem quiser entrar numa correção aí, uns 4.200 mais ou menos, talvez seja um ponto melhor de entrada. Temos também ainda repercussões e comentários sobre a nomeação do Kevin Warsh, um artigo muito interessante no Financial Times hoje do Ed Yardeni, que é um grande economista, que tem a Yardeni Research, que é uma casa de análise econômica e muito focada também no mercado acionário. E o Ed Yardeni entende que, na verdade, essa inflação persistente nos Estados Unidos vai fazer com que grande parte dos membros do board do Federal Open Market Committee mantenham a maioria mantém a decisão de manutenção dos juros, e ainda que o Kevin Warsh seja mais propenso a cortar, o Ed Yardeni comenta que ele será minoritário e que parece, no entender do Yardeni, que realmente o Warsh não vai ter tanto espaço para cortar no curto prazo. Seria uma surpresa, essa é a visão dele. Além disso, temos a espera agora da decisão do Banco Central Europeu quanto à política monetária. Eu comentei ontem que era um dos grandes eventos da semana, e a expansão fiscal de governos que agora, principalmente a Alemanha, a França, que tende aí também a estimular a economia desses países europeus. De todo modo, a grande notícia ainda que nós vamos aguardar é a decisão do Banco Central Europeu quanto à Europa. Outro dado que eu havia comentado ontem, que deveria sair na sexta-feira, que era o payroll, será adiado, foi anunciado isso hoje, saiu inclusive no Wall Street Journal e a mídia repercute, o fato de que com esse shutdown parcial, novamente um shutdown parcial da administração pública norte-americana, pode levar à interrupção de vários serviços, e o payroll já foi anunciado que não será divulgado na sexta-feira, mais um problema para que o governo de Donald Trump tenha que lidar. Bom, outro tema interessante, Elon Musk anunciou que a SpaceX, que é a empresa de navegação espacial, vai adquirir a xAI, que é a empresa de inteligência artificial do grande empresário e bilionário da África do Sul. E isso é uma matéria interessante porque a xAI parecia ser mais convergente com a atuação da Tesla. Por quê? A xAI é uma empresa de inteligência artificial e a Tesla tende a ser uma empresa de robótica e de veículos autônomos, portanto, de uma aplicação física da inteligência artificial. E me parece que a combinação de negócios seria muito mais propícia se ela acontecesse entre xAI e Tesla. No entanto, o Elon Musk optou por outra estratégia, em fundir com a SpaceX. Na minha opinião, ele faz esse movimento para que ele se beneficie do IPO, que vai fazer o IPO, que será provavelmente estimado como o maior IPO da história
o IPO da SpaceX, e colocando a xAI lá dentro, ele consegue capitalizar o braço de inteligência artificial que demanda muito investimento. Ele não estava conseguindo captar tanto investimento em âmbito privado, então me parece muito mais uma estratégia de fusão para que ele se beneficie da capitalização imensa que ele vai receber com esse IPO. E lembrando que a SpaceX, como muitos dizem, é a empresa mais valiosa do portfólio do Elon Musk, e já se projeta que até o ano que vem, até 2027, após esse IPO, ele provavelmente seria a primeira pessoa a bater um patrimônio de $1 trilhão, e isso o levaria à pessoa mais rica da história nos Estados Unidos pela métrica de patrimônio em relação a PIB, porque o Rockefeller, John Rockefeller, que era até então a pessoa mais rica da história dos Estados Unidos, chegou a ter um patrimônio que correspondia a 2% do PIB americano. E o Elon Musk, se chegar a esse trilhão, seria o equivalente a 3% do PIB americano. Então, é uma marca histórica, realmente, do empresário sul-africano, que é um gênio, na verdade, né? Com tantas inovações e a capacidade que ele tem de conseguir tocar e liderar tantas empresas complexas ao mesmo tempo. Outras notícias interessantes, resultado da Palantir ontem. Palantir, que é uma empresa de inteligência artificial, que tem grandes contratos com governos e agora está expandindo a parte comercial, fundada por Alex Karp e Peter Thiel, dois grandes investidores e pessoas extremamente inteligentes. Alex Karp, inclusive, é doutor em Direito, fez doutorado com Habermas, é uma pessoa bastante polêmica nas suas falas, mas ele destaca ontem o crescimento de 70% da receita, margem operacional de 57%, o próprio Karp fala que é uma métrica de crescimento jamais vista, essa performance do que a Palantir consegue entregar, e realmente de todas as empresas de inteligência artificial é a que tem fundamentos mais sólidos, porém com valuations extremamente elevados. Hoje no pré-market a ação subiu a 11%, não sei se faz sentido uma empresa dessa valendo 180 vezes fluxo de caixa livre do próximo ano. É um valuation realmente pouco convidativo, mas tem muita especulação e, sem dúvida, a empresa é fantástica. Só não sei se é um bom investimento com um valuation desse. Além disso, tivemos também uma fusão de Devon Energy com Coterra Inc., num negócio que vai criar uma gigante do shale gas nos Estados Unidos. Lembrando que esse aí é a produção de petróleo a partir do xisto. Pode ser que haja realmente a criação de um gigante que vai facilitar, porque quando ocorrem esses negócios, normalmente nós temos vários ganhos de escala, e isso pode acabar beneficiando. Outro fato é que o setor de energia e de materials, que são os dois setores que mais se valorizaram esse ano até agora no S&P, e tecnologia e financials, na verdade, recuaram. Então, estamos vendo alguma rotação e a preponderância em ações de outros setores. Importante ficar atento a isso. As commodities estão com uma alta esse ano, uma alta que não era esperada, e essa alta pode repercutir em inflação. Então, isso é uma grande preocupação para o governo Trump. Tivemos um anúncio hoje também da Pepsi, que vai cortar preços em coisa de 10%, 15% em vários produtos. Lembrando que a Pepsi tem aquela batata frita, Lay's e vários outros snacks. E segundo a empresa, esse corte decorre justamente do custo, né, da crise do custo de vida, que é um tema que tem sido usado muito nas eleições municipais nos Estados Unidos e será um tema usado também na eleição agora no meio do midterm, né, do meio do mandato para o Congresso. E isso é uma grande preocupação da administração Trump, e veja que até as empresas estão tentando cortar preços justamente para atender a essa demanda de reclamação do consumidor com relação aos custos dos produtos em geral. Outra notícia, o Banco Central Australiano subiu juros. Olha só, ninguém estava esperando, estávamos vendo no mundo todo um movimento sincronizado de corte de juros, e de repente a Austrália vem e sobe os juros. Olha que coisa interessante. Parece que é o primeiro banco central que detecta uma leve alta de inflação e, portanto, atua para conter esse risco. Fica um alerta, realmente, quando nós olhamos a curva de juros norte-americana, nós vemos no VETS de 2 anos que o mercado não está precificando nenhum corte. Grandes investidores e traders sempre falam que o Federal Reserve olha muito para o VETS de 2 anos para tomar suas decisões, e 2 anos está mais ou menos na taxa de juros da FFR de hoje, que seria o que o mercado estaria precificando, que em 2 anos não teríamos novos cortes na taxa de juros norte-americana. Então, realmente, um movimento de pausa, e esse crescimento da inflação na Austrália e esse movimento de tomada de decisão por parte dos australianos para que haja já a alta dos juros é um alerta
para todos nós e para todos que estavam achando que o movimento de corte era claro. E para terminar, vamos falar um pouquinho de Brasil, uma entrevista hoje do Luiz Stuhlberger no Valor, a bolsa acima de 180 mil pontos. É aquela coisa, um baldinho de água numa piscininha de plástico faz um verdadeiro estrago. Agora, um baldinho de água numa piscina de 50 metros não muda nada. Então, o Brasil é a piscininha de plástico, bolsa pequena, qualquer volume, qualquer fluxo estrangeiro que venha para o Brasil faz um estrago. Tivemos uma alta nas empresas de commodity, em financials, como eu sempre tenho enfatizado, nas blue chips. E o Luiz Stuhlberger fala que o movimento realmente é de diversificação para os mercados emergentes, algo que eu também tenho sempre ressaltado aqui, mas ele faz uma ponderação no seguinte sentido, que caso o Trump, caso os republicanos percam a maioria no Congresso, que todo esse movimento de dollar debasement e de diversificação em mercados emergentes, esse movimento todo poderia ser desfeito, na medida em que o executivo ficaria com grande dificuldade para aprovar qualquer medida legislativa no Congresso e teria muita dificuldade de atuar. Então, olha que interessante, o Stuhlberger antecipando que uma eventual derrota dos republicanos poderia desfazer todo esse trade de diversificação em mercados emergentes. Ontem eu estava analisando o mercado chinês, a China se valorizou muito em janeiro, se beneficiou de um grande movimento de diversificação, tivemos alguns recordes lá, e a divulgação de um novo modelo do DeepSeek também traz bastante euforia para as empresas de inteligência artificial, e a China tem um modelo mais open source, ao passo que as empresas de inteligência artificial norte-americanas estão indo para um modelo de fechamento, de pouco diálogo das informações, e isso até um grande especialista no assunto, que é o cientista de inteligência artificial chefe da Meta, que é o Yann LeCun. Estava assistindo uma entrevista dele ontem e ele falou que esse movimento de fechamento e menos diálogo das empresas de inteligência artificial é muito negativo para o crescimento da tecnologia como um todo, e ele entende que ela deve ser open source no modelo em que os chineses estão trilhando, estão traçando. Então, há um apetite pelas empresas de tecnologia chinesas e faz sentido realmente, não é só especulação, porque os chineses estão se dedicando muito a isso e com valuations muito mais atrativos. Então, eu mesmo, nas últimas semanas, aumentei bastante minha posição no setor de tecnologia chinês, porque eu acho que com essa discrepância de valuation, com os estímulos do governo, o governo incentivando fundos a injetarem dinheiro no mercado de capitais, cobrando fundos de investimento, investidores institucionais na China, sendo mais receptivos ao capital estrangeiro nesse momento, para poder investir e influenciar e incentivar as empresas de tecnologia, principalmente do setor de inteligência artificial, uma política monetária mais frouxa e incentivos fiscais para tentar estimular a economia doméstica, são todos fatores que me parecem favorecer o mercado chinês, apesar, é claro, sempre a ressalva que, se nós olharmos no último ano, 2025, já houve uma performance muito elevada para a China, mas ainda com essa elevação do mercado no ano de 2025, o valuation em termos relativos, quando analisado com outras bolsas, e aí principalmente a bolsa americana, chama a atenção. É claro, não temos a clareza e transparência institucional como temos nos Estados Unidos, mas é um mercado para se observar. E por esse motivo eu fiz alguns aportes em empresas de tecnologia chinesas por meio de alguns ETFs. Bom, esse é o mercado, lembrando, não é recomendação de investimento, é apenas um comentário, um compartilhamento aqui do meu ponto de vista, da minha visão com quem me ouve, porque eu sei que eu sou muito cobrado por isso também, para falar um pouco da minha opinião, da minha visão. Por isso eu encerro esse mercado com a ABS do dia 3 de fevereiro com esse comentário adicional. Se você gostou desse podcast, não deixe de me acompanhar nas minhas redes, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no YouTube, em todas as plataformas e, claro, aqui no Spotify também, todas as plataformas imagináveis, @RafaelAbismusas, lembrando sempre no YouTube, todo dia um vídeo, temos uma produção imensa de vídeos, geralmente os vídeos são carregados às 18 horas, não deixe de acompanhar lá, os temas são bem diversificados, falo de mercado de capitais, falo de investimentos em geral, falo de direito, economia, longevidade, saúde, treinos, exercícios físicos, dieta e muitos assuntos que me interessam, literatura, entre outros assuntos. Se você tiver interesse, se você gosta desses assuntos, não deixe de se inscrever no meu canal, nós batemos 10 mil seguidores nesse final de semana e estamos investindo muito na qualidade da nossa produção, com câmera, estúdio, microfone, tudo para entregar um produto com muita qualidade, não só do aspecto do conteúdo, mas também do aspecto estético. Um grande abraço para você que me ouviu até o final.
com um ótimo dia de 3 de fevereiro e amanhã voltamos com um novo mercado com asa.